Estamos então dando continuidade à série de entrevistas que compõem esse bate-papo que está sendo intitulado Memória do Turismo no Brasil. E hoje nós estamos com o pesquisador Celso Castro, que é da FGV, do CPDOC, e ele vai falar para a gente hoje sobre a natureza turística do Rio de Janeiro. Esse tema me parece ter bastante a ver com o que a gente vem discutindo aí, né, estamos discutindo ao longo desses últimos episódios, que é justamente essa relação entre a memória, o patrimônio e o turismo. Mas é quase que impossível, pelo menos assim eu entendo, pensar essa relação não trazendo a capital, né, a antiga capital do nosso país, no caso a cidade do Rio de Janeiro, para esse debate. Então o Celso ele vai estar conosco falando sobre isso e dessa vocação, né, que muitas vezes é tratada como uma vocação turística da cidade. Mas Celso, obrigada por estar aqui conosco. Essa nossa conversa acho que poderia começar você falando como é que você chegou no turismo. Para quem te conhece, né, sem número de alunos, aqueles que já estudaram com você, e o meio mesmo, né, o meio da antropologia, das ciências sociais como um todo, reconhece o seu trabalho, especialmente pela pesquisa com os militares. Mas no âmbito do turismo, o Celso ficou muito conhecido por trazer uma reflexão que ficou muito cara, que é essa justamente dessa vocação, né, do que é tratado como vocação turística da cidade, da cidade do Rio de Janeiro, que ele vai de alguma forma desconstruir. Mas como efetivamente você não era um pesquisador do turismo, acabou se tornando, eu gostaria que você começasse falando para a gente sobre isso, como é que você chegou no turismo, como o turismo chegou até você. Bom, obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Chegou por acaso. Agora, como várias coisas boas na vida chegam por acaso também. Como você disse, eu estudava os militares, basicamente, né? Eu fiz a graduação em Ciências Sociais na FRJ, no FIX, e depois mestrado e doutorado em Antropologia Social no museu, Orientação do Gilberto Velho. E, bom, eu estudei, né, no mestrado, pesquisa de campo na Academia Militar, publiquei um livro que ficou muito conhecido na área, né, o Espírito Militar, e, enfim, fui seguindo isso. Ao mesmo tempo eu trabalhava no CPDOC, né, então sou tenho uma dupla identidade de antropólogo e historiador também, como profissional, organizando arquivos, enfim, coordenei o setor de documentação, depois de pesquisa. E um dia a diretora do CPDOC na época, que era a professora Lúcia Lippe Oliveira, me chamou. Ela estava com dois senhores que eram da área de turismo, tinha sido inclusive presidente da Rio Tour e tal, estavam interessados em eventualmente conseguir financiadores para projetos nossos. Claro, intermediando isso e ganhando algum dinheiro nisso. E a Lúcia estava explicando as coisas que a gente fazia, que eram sobre, enfim, os temas que o CPDOC lidava em geral na época de pesquisa. E em determinado momento um deles perguntou isso do turismo, vocês não têm nada? E ela falou, não, turismo não tem nada, mas é muito distante, nossa e tal. Eu que estava participando da reunião, assistindo, né? Falei, puxa, Lúcia, até que seria interessante, né, ver como é que surgiu o turismo, os circuitos turísticos. Comecei a pensar alto, né, e eles ficaram muito interessados. No dia seguinte ela me chamou e disse, Celso, eles me ligaram muito interessados nisso, projeto de história do turismo no Rio de Janeiro. E agora, você vai fazer? Eu disse, bom, sei lá, né, jogou a ideia, vai fazer. Eu disse, tá bom. E fiquei pensando naquilo que realmente, na conversa, eu fiquei imaginando, né? Será que o Rio sempre foi assim? O que os guias de viagem antigos faziam? Os visitantes, né? Bom, aí tinha que fazer um projeto, uma coisa simples, escrevi algumas páginas só sobre isso. Mas aí comecei a ficar ligado no assunto, né? Porque vai que surge isso, eu tenho que fazer um projeto. Aí fui na Amazon, comprei, o primeiro livro era a história dos Thomas Cook, né, a primeira agência, né, de viagens do mundo conhecidas, e fui comprando um outro livro, fui lendo e fui achando muito interessante, né, ver como que isso tem a ver com processos, né, a história do turismo no mundo ocidental, com processos internacionais, né, globais, outros mais locais, e como é que isso foi surgindo ao longo do tempo. Enfim, o projeto acabou nunca saindo. Esse que tentaram até, tive algumas reuniões com possíveis financiadores, não deu em nada.
Mas eu fiquei interessado. E nesse processo, teve um momento em que eu fui à Biblioteca Nacional para ver o que tinha lá de material sobre turismo, Rio de Janeiro Antigo e tal. E na parte de mapas, eu achei a referência de um mapa turístico do Rio de Janeiro, dos anos 30, 37 ou 38, se eu não me engano, que era um mapa oficial do governo. E eu me lembro que eu abri aquele mapa e eu achei que ele estava fora de lugar, estava torto, errado. Eu me lembro bem dessa sensação. Não estava. Quer dizer, a orientação do mapa era o centro da cidade. As praias eram um cantinho e tinha os pontos turísticos, e a praia não era ponto turístico. Tinha o cassino lá, mas na praia não era. E a entrada era no centro da cidade e um monte de indicações de monumentos e locais turísticos no centro da cidade, que hoje não seriam de forma alguma isso, né? Quer dizer, a gente tem uma visão do Rio de Janeiro muito de, né, praia, samba, futebol, arreio. E eu fiquei surpreso com este mapa, né? Quer dizer, ele não estava errado, né? Quer dizer, tinha mudado a perspectiva. Quer dizer, não só a entrada no Rio de Janeiro nos anos 30 era, né, por mar, na Baía de Guanabara, então idolatrada por vários viajantes, era beleza, mas o centro da cidade era o centro realmente turístico também. E depois, bom, isso foi mudando alguma hora, né? E você vai pegando mapas posteriores, tem um momento em que vira. Hoje, se você pega o mapa turístico do Rio de Janeiro, você vai ter as praias, né? Então, as praias, o centro está lá no canto. Como é que isso mudou? Isso ficou na minha cabeça. Então foi assim que eu cheguei no tema. Depois teve 2 episódios marcantes, que acho que me fizeram entrar mais, né, no tema e um pouco na área também de turismo, história do turismo, né? História, memória do turismo. Quer dizer, 3. Vou enfim, resumir. O meu orientador, né, que tinha sido o Gilberto Velho, que está doutorado, foi muito um amigo, e foi organizar um livro de antropologia urbana, que era convidando pesquisadores, basicamente de Portugal e do Brasil, que ele foi um mediador muito importante entre o mundo acadêmico, ciências sociais, Brasil e Portugal. Isso foi em 99, se eu não me engano. Eu tinha feito uma cirurgia grande, estava de molho em casa, estava muito bem fisicamente. E ele falou, Celso, quero ter um artigo teu. Não, mas é uma coisa pequena, você sabe, 10, 15 páginas está bom e tal. Eu falei, Gilberto, mas você militar não tem nada novo, já escrevi, eu pensei naquela história do turismo que você falou comigo, eu tinha comentado com ele. Eu estava em casa, nem estava vindo ao trabalho, nem tinha acesso à biblioteca na época, e, enfim, a internet era muito mais limitada naquela época de baixar as coisas, de achar PDF de tudo. E eu fiquei interessado e escrevi um texto pequeno, são umas 10 páginas, está nesse livro Antropologia Urbana, sobre a construção da natureza turística do Rio de Janeiro, no qual eu botava no papel, já tendo a experiência do mapa da Biblioteca Nacional e tal. Enfim, foi uma coisa feita sem referência, sem pesquisar quase, né? Mais um pequeno ensaio. E que, para minha surpresa, ficou muito, muito conhecido, citado assim, por acaso, né? Quer dizer, teve uma pesquisadora que era Teresa Catão, né? Isso, a Teresa Catão. E uma vez ela falou, Catambri, que era o texto mais citado na área do... E, poxa, foi realmente uma coisa feita sem nenhuma pretensão e nessas condições, né, de não ter acesso e tal. Um segundo momento importante foi quando a Valéria, né, da UF, ela e a Leila Bianchi me pediram para fazer uma proposta para o Mampu, no canal, né, do Simpósio Nacional de História, que ocorreria na USP, e sobre a história do turismo. E eu falei, mas por que vocês não propõem? Porque precisa ter o doutorado, nós vamos ter doutorado. Eu disse, bom, tá bom, então eu proponho, né? Aí você fica, então, formalmente que seja de coordenadores. E para minha surpresa, não sei se para ela, mas para minha surpresa, teve muitas propostas muito interessantes. E as pessoas de várias áreas, tinha gente de história, mas tinha gente também de comunicação, de turismo, ciências sociais, e que nós falamos, puxa, que bom que surgiu, porque a gente não se encaixava em grupo nenhum, em GT nenhum, em seminário nenhum. E aí a gente viu que tinha
realmente uma demanda, não era gigantesca, mas tinha. Sim. Né? Isso depois, alguns anos à frente, vai dar no livro, né, História do Brasil, capítulos dessa, e repetimos várias vezes. Eu fiquei como coordenador do GT algumas vezes, depois também passei, eu disse, não, agora vocês têm doutorado, vocês vão em frente. E uma terceira experiência importante foi que, aí, quando eu já estava engajado, bom, vou fazer então alguma coisa nessa área, né? Embora a ocupação principal de pesquisa fosse outro assunto. Fui procurar entrevistar alguns donos de agência ou pessoas que tinham trabalhado muito na área de turismo. Então tinha o senhor Carlo Gherardi, que era de uma agência importante, é o senhor já de 80 anos, 80 e poucos anos. Nestor Cunhata, que, se eu não me engano, foi o primeiro diretor da American Express no Brasil, Rio de Janeiro e tal. Então eram pessoas de mais idade. Enfim, tinha umas 4 ou 5 pessoas. E o que eu imaginava? Tinha essas agências antigas, foi dona Bolvani, não sei o que, depois apareceram, onde devem ter guardado propagandas, folhetos, documentos, né, cartas de turistas, que eles passaram décadas vivendo disso. E fui entrevistá-los. E fiquei muito surpreso, porque eles não tinham guardado nada. Dizer nada, acho que o Carlo Gherardi veio, era um álbum de um cruzeiro que ele fez, umas fotos dele com os turistas, umas mulatas do, sei lá, se era do Sargentelli, enfim, era a única coisa que ele tinha guardado. Porque, não, que a gente muda de um lugar para o outro e tal, vai deixando. Então eu me dei conta que esse mundo do turismo, do trade turístico, é muito reciclável. Cada ano zera e tem que vender de novo e não se guarda essas coisas. Então essa é uma dificuldade que até hoje existe. Você imagina, bom, vou na Rio Tour, vou na Tour Rio, ver todas as propagandas que eles fizeram desde que surgiram, você vai não encontrar nada. Quer dizer, pelo contrário, cada prefeito ou cada governador que entra, cada um que entra nessas, joga tudo fora e contrata um novo plano turístico, nova propaganda turística, nova agência. Então não tem. Então eu fiquei muito surpreso de que essas pessoas eram negociantes, eram comerciantes, não eram pessoas interessadas no turismo numa dimensão mais cultural. Tinha um tipo de pergunta que eu fazia, entendeu? Mas o que é que mudou da época? Aí um deles, que foi o primeiro que levou um ônibus no porto receber, né, os navios e pegar as pessoas, um grupo, levar para passear, não tinha nada. Guardou nada, nenhum folheto de divulgação das coisas. Eu fiquei muito impactado com isso também. Então são 3 momentos que me fizeram ter mais interesse, né, e uma percepção de como essa dimensão da história do turismo, memória do turismo também, do ponto de vista dos seus agentes, era muito precária. Sim. Né? E também como reflexão acadêmica. Quer dizer, mesmo hoje, né, as reuniões da Ampituba e tal, é muito turismo como trade, né, o negócio. Verdade. E tem espaço para reflexão, vamos dizer, mais teóricas, mais filosóficas sobre turismo, e um pouco também, né, já aconteceu várias vezes de ter esse simpósio, seminário, grupo, sei lá como é que chama, de História, Memória e Turismo. Eu mesmo já participei algumas vezes, mas é pequeno, né, comparado com o que tem. Então, foi bom. Contei aqui como é que eu me interessei e acabei entrando. E já abriu assim um leque de questões aqui, de perguntas que eu tenho vontade de fazer. Mas eu vou começar do finalzinho da sua fala, que aí eu senti que ao longo dela você foi mesclando, usando o termo história e memória. E quando você falou disso que eu também percebo, e não por acaso nesse momento dessas entrevistas foi denominado de memória do turismo, é justamente também porque eu me ressinto dessa falta de documentos, né, o que para a gente poderia ser um documento, né, esses folhetos, né, que registraria toda uma história, talvez, dessa atividade, é tudo muito reciclável, como você disse. E por conta disso, acho que daí que a primeira pergunta que eu faria seria essa, considerando, né, essa minha percepção de que há, de fato, uma ausência de pesquisas e de documentos reunidos que a gente possa efetivamente pesquisar. E documento que eu estou falando é esse produzido mesmo por esse trade, porque outros a gente sabe que tem aí de uma forma farta. Mas a minha pergunta seria essa: o que você consideraria como sendo, de fato, uma história do turismo e uma memória
né, que me parece que a memória poderia ser justamente reconstruída a partir de movimentos como esse que você fez, né, dessas conversas com né, com esses vários atores, talvez. Bom, sem querer elaborar muito aqui, teoricamente, história e memória, mas vamos pensar de um ponto de vista mais prático, de método, de pesquisa de fonte, pesquisa, né? Como você disse, que eu percebi logo, nós temos poucos arquivos, né, turismo ao longo do tempo. Sim. Você encontra alguma revista do Touring Club do Brasil, você tem revista, né, que enfim, se viu durante algumas décadas, muito bonita, aliás. Tem outras revistas muito mais efêmeras, né, que surgiram, desapareceram. Você tem guias de viagem, mas que às vezes também duram muito pouco, somem. Poucos exemplos, né, de guias mais longevos. E mesmo assim achar uma coleção de leis ou né, sobre turismo, você tem que pesquisar. Outra coisa, propaganda. Sempre é feito todo ano propaganda privada e propaganda pública, diferentes níveis, né, do município, do estado, do país. E mesmo sendo do país, o Rio de Janeiro sempre teve, continua tendo uma centralidade enorme. Mas onde é que está isso? E você não encontra. Enquanto não foi guardado, porque está pulverizado, mas grande parte não foi realmente guardado. Então você tem essa lacuna. Memória do turismo, aqui no caso, você tem a possibilidade ou de entrevistar, claro, pessoas vivas, né? Ou de entrar, vamos dizer, na subjetividade de algumas pessoas através de livros de memória, de livros de viagem, mesmo guias, quando, né, são autorais. Quer dizer, todos os guias são autorais, né? Alguns disfarçam mais isso ou não. E aí está muito ligado, né, essas subjetividades individuais que vão dizer o que acham, o que achavam, né, sobre o Rio de Janeiro, sobre os passeios, sobre o que era relevante ver ou não, visitar ou não, né? Então você tem que pode também ter divergência e ter discussão, que pode sempre ter. Por exemplo, quando começaram os favela tours, né, tinha gente que achava um horror, gente que achava que era ótimo. Então a gente tem aí memórias no plural do turismo, mas que vai compondo junto com elementos, né, de fontes documentais, imagens. Eu acho que quem está interessado em pesquisar a história do turismo, memória do turismo, como era o turismo foi sendo construído, ou como eu gosto de dizer, a natureza turística, né, do Rio de Janeiro foi sendo construída, tem que lidar com isso, porque são fontes muito fragmentadas, lacunares e no conjunto para você ver. Você pode ver, por exemplo, filmes estrangeiros, como é que representavam o Brasil, a viagem ao Brasil, o que era, né, apresentado. Você pode ver guias de viagem estrangeiros, né? O que falam do Rio de Janeiro, o que se deve ver, o que é bom ver, o que não vale a pena, que cuidados deve ter. Né? Mas assim, também eu sempre procurei dar uma importância grande do ponto de vista do turista, né? E também da liberdade que ele tem, inclusive, para não concordar com aquilo que o guia ou que ele antecipa. Né? O turismo tem muito disso, você antecipa uma experiência. Que você chega e vive a experiência. Ela pode ser, né, convergente com o que você imaginava ou não. Quer dizer, o turista não é um robô que chega, olhe para lá, você vai achar lindo. Eu acho lindo. Não é. Ele pode não achar lindo. E hoje em dia você tem formas de interação, né, pelas mídias sociais e pelos comentários que você faz nesses sites e tal, muito forte e poderoso. No passado, menos. Né? Eu entrei em contato também com a Thomas Cook, a agência, até hoje tem um centro histórico, uma coisa na Inglaterra. Eu disse, puxa, né, as pessoas que faziam os Cook Tours, né, escreviam muito. Depois, contando, reclamando, elogiando. Vocês devem ter isso guardado, então eu vou procurar o que tem do Rio de Janeiro. E achou? E achei, não, eles guardavam uma amostra, então, sei lá, 2 ou 3 coisinhas, muito lacunares também. O Rio não era, durante muito tempo, o destino principal, né, quer dizer, era uma escala a caminho, basicamente, Buenos Aires. A Argentina era o país mais rico da América do Sul e muito mais que o Brasil. Enfim, o Brasil era uma escala. E depois isso vai se modificando. Então, tem isso. Acho que as fontes, né, obrigam a esse mix de vamos dizer, documentos que você vai ver, quer dizer, documentos que são registros de subjetividade, o que as pessoas acham. E o turista está sempre nessa interação, ele não é
robozinho que aceita o que estão dizendo, muitas vezes não, e quer dizer, tem essa orientação do que deve ser visto, do que é bonito ser visto, ou do que não deve ser visto, mas, né, na prática. Agora, essa prática cotidiana é muito difícil de registrar, porque os cronistas você vai encontrar onde? Né? Um diário, um livro, muito difícil, né, de aceder a esse olhar do turista. Quer dizer, olhar, eu estou falando, né, tem o livro famoso do Murray, né, mas eu acho interessante pensar não é só o olhar, né, a experiência do turista é uma experiência muito, quer dizer, uma experiência corporal que vai muito além do olhar, né, do olfato, da sensibilidade, né, da audição, uma série de outras coisas. Então, eu iria muito mais uma experiência sensorial à la Marcel Proust, né? Muito mais imersa do que o olhar do turista só, enfim. Celso, aí você falou de 3 momentos, né, quando eu fiz a pergunta sobre como o turismo chegou para você, e aí eu queria pensar no primeiro, né, aquele que você trouxe como sendo uma resposta quase, né, à vinda daquelas pessoas aqui na FGV, no CPDOC, e você falou, não, turismo e tal, e daí você acabou escrevendo, né, e escreveu sobre o que você já mencionou, que é a construção da natureza turística. E isso, no âmbito do turismo, é assim, transformador, né, e revelador também, porque ainda mais para nós cariocas, né, que estamos habituados, o turismo está aí, justifica, né, inúmeros discursos, e a gente entende e trata isso como sendo natural. E aí você vem falar para a gente que é uma construção. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sem dúvida, é exatamente o que você falou, né? A ideia de natureza. Quer dizer, o Rio naturalmente é um destino turístico. Porque, olha, basta olhar as pessoas, né? Montanhas, praia, sol, futebol, ginga, samba, música no ar, não sei o quê. Naturalmente é. Quer dizer, e sempre, puxa, por que não reconhecem isso, né? Porque o turismo é uma coisa pequena, ao longo do tempo foi muito marcado por isso, mas essa naturalização do Rio como destino turístico. As pessoas devem querer. Podem não saber, pode ser que divulgue mal, mas, gente, basta olhar isso. E a questão que eu me deparei, eu mencionei do mapa que eu olhei, eu disse, mas como assim, né? Então não é praia, samba, futebol, o que é, né? O que era antes? E aí você vê como que essa natureza, ela se transforma ao longo do tempo. Então, visitar o Rio nos anos 30 é a mesma coisa que visitar o Rio nos anos 70 e nos anos 2000 e hoje em dia, em termos de construção de experiência. Claro, algumas coisas são de tão longa duração que parecem cristalizadas, parecem naturais, sempre foi assim. Mas no fundo não foi, é o resultado, mesmo essas visões, essas narrativas e imagens do turismo, né? Narrativas e imagens do turismo é o título desse texto pequeno, elas são construídas através de interações sociais, né? Quer dizer, você vai tentando você vender, marcar uma determinada imagem, uma determinada narrativa. Comecei a ver isso, ficou muito claro, como que essa centralidade, por exemplo, do centro da cidade foi aos poucos se deslocando para as praias. E praias, assim, Copacabana primeiro. Como é que depois foi surgindo Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, uma coisa dos anos 70, começa a surgir um destino, né, longínquo, remoto. E que tipo de experiência, né? Quer dizer, Carnaval, parece algumas referências, mas depois ele adquire uma centralidade enorme. Hoje tem uma importância enorme, queima dos fogos, Réveillon, Copacabana. Sim. Um dos grandes acontecimentos, né, turismo global. Bom, eu, né, sou já idoso, mas não tanto, não estou falando do século XVII, eu me lembro de garoto, jovem, adolescente, ir no dia 31 para as praias, Copacabana, porque tinha os terreiros que faziam lá, né, as suas festas de umbanda, candomblé, o que fosse, e a gente ia assistir. Em determinado momento isso saiu das praias, ou foi tirado das praias. Sim. Essa é uma pesquisa que eu não tive tempo de fazer ainda, e mudou de data e passou a ser ocupado por queima de fogos. Quer dizer, hoje quem é jovem com certeza acha que sempre estourou fogos em Copacabana. Isso é uma coisa recente. E os fogos, eu não sei se você se lembra, deve lembrar,
que eu via antes somente em um hotel. Era um hotel, era a Cascata do Meridian. Meridian, que era é na esquina ali da Princesa Isabel, né? E daí mudou. Passou a ser o que nós temos. Claro que o que nós temos hoje em dia já é muito diferente do que foi imediatamente essa retirada, né, do Meridian, do circuito. Né? Não, mas na retirada dessas celebrações de religiões, né, de matriz africana, afro-brasileiras, como queiram, é muito impressionante, porque sumiu. E era isso que as pessoas iam para a praia, dia 31 no Réveillon comemorar. Não apareceu, não sei onde o que é feito isso, que dia, né? Não sei se foi como que o poder público tirou, o que aconteceu. Mas esse é um exemplo, né, de como tem uma historicidade nessa natureza. Então a natureza é uma construção histórica e cultural. Como eu disse no início, que mistura, quer dizer, coisas globais, né, processos de longo prazo, ascensão do individualismo, do capitalismo, tem evidentemente isso. Ou transformações culturais, né, ao corpo, ao bronzeado. Aí você vai ver, nossa, até os anos 20, bronzeado era uma coisa danosa. Aí tem história disso, você vai ver, Coco Chanel vai fazer, né, seu passeio lá no Mediterrâneo e volta bronzeada. Nossa, aí, né, virou, era uma influencer da época, aí bronzeado passa a ser moda. Então não é. A praia, como lazer, não é. O corpo, o que é que se mostra ou não como lazer, a sociabilidade nesses espaços também vai mudando. Então, tudo isso tem processos, como eu disse, globais e outros mais nacionais, locais, que vão alterando, né, o que se imagina que é. Rio de Janeiro, desde o início, tem algumas coisas que permanecem no longo prazo, não por serem naturais, mas por serem muito recorrentes e que vão mais ou menos cristalizando. Eu tive agora a experiência, o último texto que eu escrevi, uma reunião da Tutur até, era sobre a imagem do Rio de Janeiro num guia de viagem, South American Handbook, que é um guia inglês, dos mais antigos, dos anos 20. O primeiro que eu vi, se não me engano, é 25, acho que ele começa em 23, mas é mais uma coisa comercial de visita. 25 começa a ter descrito, e é um guia que vem até, acho que ele parou de ser publicado há poucos anos, e é um guia da América do Sul, que eu usei muito viajando, como jovem pela América do Sul. Pessoas escreviam muito cartas depois contando e tal, e eles iam inserindo, né, segundo não sei o que, há relatos contraditórios sobre isso, dizem que não sei o que, então ele ia meio que se transformando. E eu peguei 70 anos, né, de guia falando sobre o Rio de Janeiro. Interessante, algumas coisas mudaram. Primeiro, o Rio de Janeiro no início era pequenininho, sei lá, 2 páginas e meia, no final já tem, sei lá, 30 e poucas páginas. Então ganha espaço, como destino turístico. O que permanece? É um certo mix de natureza e cultura. Uma natureza diferente, exuberante, tem mar, tem montanha, né? E a cultura, mas assim, a cultura, o que é que vai mudando? Os habitantes, né, que a gente tem, carioca, a praça, isso, os habitantes é bem relevante. Parece o carnaval, né, mas já desde o início, mas vai ganhando espaço cada vez mais, até ter o desfile, até virar um grande negócio. Natureza e cultura, como essas coisas se mexem. Mas no início, por exemplo, havia muita surpresa, principalmente para os europeus, né, de descobrirem uma cidade com áreas de modernidade nos trópicos. Então se enfatizava, por exemplo, os cafés ao ar livre, nas praças do centro da cidade, prédios monumentais. Nossa, poxa, você vai achando que você vai achar a natureza, né, no sentido mais primitivo do termo, e encontra uma cidade, Copacabana Palace, né, claro, estou falando de uma elite, evidentemente, do turismo. Isso vai ganhando depois dimensões de um turismo de massa. Também uma certa sensualidade, mas muito, vamos dizer, comportada, que vai se transformando numa sexualidade ao ar livre, uma coisa muito pervertida depois. Pelos anos 80, 90 é Rio Babilônia, né? Uma coisa de total transgressão de tudo e tal, que não era antes. Era uma sensualidade, quer dizer, então tem várias transformações que vão mostrando isso. Outra coisa impressionante vendo esse guia, foi o perigo para o turista. Tranquilo, de repente aparece uma notinha, tome cuidado com os pickpockets. Isso vai virando e ganha páginas e páginas. Tem um que são várias páginas já falando, eu cito no artigo, e cuidado com tudo.
e não ande com nada na rua, e cuidado com o táxi que vai te roubar, e cuidado com os ônibus não sei de quê, e não sei o que, aí depois todos os lugares, os horários, tudo, né? Todas as dicas de como evitar ser vítima de violência, de assaltos. Não, mas relaxa, aproveita. Relaxa, como, Deus do céu. Alguém lê isso, eu nunca quero ir nesse lugar. Verdade. Mas isso vai ganhando um espaço enorme, né? Principalmente nos anos 80, 90 e tal. Então, se acompanha isso, né, e vai vendo como vai sendo transformado, como disse, histórica e culturalmente. Né? O que deve ser visto. Que tipo de coisa. Alguns, como eu disse, permanecem, mas vão mudando muito. Né? E o Rio tem, desde o início, essa característica. Né? A natureza e a cultura é uma coisa que permanece, mas com caracterizações e pesos diferenciados ao longo do tempo. E em que medida, Celso, essa construção, né, pelo fato mesmo de a gente ser a capital, ou ter sido, né, a capital do país, de alguma forma, que você também falou, a imagem, né? Se confunde e de alguma forma foi dando os contornos do que vem a ser o brasileiro como um todo, né? Porque me parece que pelo turismo há houve também essa possibilidade de uma construção quase que da nação, né? A imagem da cidade se mistura um pouco com a da própria nação, né? Sem dúvida. Você fala, às vezes, o Rio, a vitrine do Brasil, quer dizer, era a capital até os anos 60, mas mesmo deixando de ser capital, continua sendo de importância capital, né, como Margarida de Souza Neves, historiadora, falou uma vez capitalidade. Para mim, eu leio capitalidade como é de uma importância capital, não é capital no sentido oficial do termo. Se fala em visitar o Brasil, então o Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar. Quer dizer, você pode ter termos de negócios, tem São Paulo, lá no Nordeste, mas Rio de Janeiro, né, o turista, o potencial turista internacional, e mesmo interno também, quando pensa, Rio de Janeiro não está fora de nenhum, com todos os medos e receios que possa ter, né, de ouvir dizer cuidado com isso, com aquilo, mas continua tendo importância central, né? Então, respeito da nação, quer dizer, durante muito tempo, o ensino da capital era, de fato, né, as instituições nacionais. A gente estava aqui na Biblioteca Nacional, era o Museu Nacional, que era aqui o centro. Então isso continua muito forte como representação da cidade e também dos cariocas sobre si mesmo, né? O carioca adora ser elogiado. Eu digo, você ganha cidadania carioca, é a coisa mais fácil. Você faz 2 elogios, pronto, é carioca. Não quer saber de onde foi, onde é que nasceu, é carioca. Em outros lugares não, você passa a vida lá e não se torna um local. Aqui. Agora, Celso, você falou daquele outro momento também, que foi quando você foi convidado para coordenar o GT na Ampul, né? E o que era o Rio de Janeiro, né? Assim, o que você estava estudando, que era a cidade e tudo mais, se abriu, já que você foi olhar para o Brasil mesmo, nessa perspectiva de uma história do turismo no Brasil. E aí, o que você viu de diferente assim, nos trabalhos, né? Você já sinalizou aqui, pontuou para a gente o que você veio percebendo acerca desse destino turístico, como ele foi construído, né? O que é relevante, o que foi se tornando quase que a nossa identidade, né? Marcas identitárias nossa. Mas quando você olhou para o Brasil, nessa perspectiva da história do turismo, o que você viu assim, que, de alguma forma, quase que forma um contraponto aí com o que você estava olhando, vendo aqui no caso da cidade? Isso foi o mais interessante dessa experiência de participar da abertura de espaço, né, nos meios de congressos acadêmicos, né. Também já apresentei depois na ABAT, Associação Brasileira de Antropologia, e apresentei na turmas, coordenei no Simpósio Nacional de História, vários anos participei e estimulei muita gente a participar. Mais interessante foi aplicar essa mesma perspectiva, né, e as pessoas, como eu disse, conheciam muito meu texto e liam e tal, a outros lugares do Brasil. Ou também aqui, né, a gente tem há 30 anos um mestrado profissional
há 20 anos, um mestrado profissional, que teve vários trabalhos sobre turismo. Então, por exemplo, o André Dykert fez sobre Petrópolis, né? Eu estimulei, era orientador dele, falei, André, Petrópolis, cidade imperial, que história é essa? Né? Teve um outro, até morreu o Oswaldo Jolito, sobre Nova Friburgo, Suíça brasileira. Suíça brasileira, o que tem de Suíça brasileira? Mas é uma representação forte. No caso Suíça brasileira, que, claro, é uma construção que bota de lado várias outras coisas que não são nessa visão europeia, mas isso tem implicação em políticas públicas. Então chega um prefeito que quer acabar com isso, fazer algo politicamente correto, e acaba com a ideia de Suíça brasileira, os turistas vão embora, porque eles querem ver a Suíça brasileira, mas aí como é que você lida com isso? Tem que estar falando de processos muito complexos, né? Então começou a surgir isso, né, de ser o Marroquim lá de Pernambuco, um texto lá sobre turismo lá em Pernambuco, e vários lugares do Brasil, de Pelotas também, enfim. Então achei muito interessante conhecer isso, o livro, né, que eu organizei. O GT foi com a Aline Montenegro, estou falando da Leila, com a Leila, esteve também o livro. Agora, eu acho que é a Aline. A Aline, com a Aline. Mas o GT lá bom, a Leila também estava, trabalhou aqui no CPDOC. A gente teve essa ampliação, né, dessa mesma perspectiva, né, que eu tinha, que para mim era muito tranquila, como antropólogo, historiador antropólogo, historiador sempre vem coisa estranha, não é bem assim, vamos ver como é que foi, sobre um tema que é muito dominado por essa ideia do trade e tal, que faz as pessoas viverem disso, né? Então, acho que essa ampliação, né, para vários outros lugares, cidades. Por exemplo, o South American Handbook, eu fui com pena que eu encontrei essa coleção, por acaso, na biblioteca da Universidade da Flórida, Gainesville, nos Estados Unidos. Eu fui lá por outro motivo, um congresso, uma visita acadêmica, alguma coisa que eu tinha, e eu vi, caramba, eles têm dezenas lá. Estavam se desfazendo para jogar fora, para que serve um guia de viagem antigo? Só para quem estuda a história daquilo, porque nenhum turista, ninguém vai ver um guia de 45 do Rio de Janeiro. E me deram, aliás, vários depois, que é para descartar. Que bom. Mas eu peguei uma jovem que fazia doutorado na época, e nem passei poucos dias, eu contratei ela para fotografar parte sobre o Rio de Janeiro, de todos os guias que tinha, né, que fiz lá e tal. Depois eu fico, nossa, mas aquele guia de toda a América do Sul, você podia estudar, entendeu? De qualquer cidade do Brasil, da América do Sul, só comparando a mesma coisa, podia passar a vida, como é que foi. Ouro Preto até fiz, por acaso, alguns anos que eu tinha, que eu teve um evento em Ouro Preto que eu fiz um pequeno, também a construção de Ouro Preto, como destino turístico, capital do barroco, tudo também tem sua história. Mas podia fazer de qualquer cidade do Brasil, ou da América do Sul, tinha no guia, né? E, poxa, dava para eu ficar em Salvador, porque cada ano fazia em Salvador, em Belém do Pará, e aí vai. Porque realmente e no turismo, os estudos em turismo agradecem. Eu tenho outros temas, outras necessidades acadêmicas e profissionais, mas sempre para estimular muito as pessoas para fazer. Nunca me achei dono do tema, nem nada disso. Fico realmente muito contente de esse artigo. Também teve um outro que eu faço uma certa periodização, turismo no Rio de Janeiro e tal, eu acho de serem muito usados, certo? Aqui nesse turismo de identidade local, e a Margarita Barreto, né, que entrevistou, Álvaro também, eles organizaram na aba de antropologia. Isso. Eu sou antropólogo de formação, acho que eu nunca coordenei a aba, não, já apresentei algumas vezes, inclusive um deles, mas o turismo também é um tema que atinge uma área muito multidisciplinar. Tem gente de cinema, de comunicação, de história, de antropologia, você pode ter de turismo propriamente, né? Verdade. De várias disciplinas ou de vários locais no mundo acadêmico interessados nessa perspectiva. Esse GT da ST, sei lá, né, os congressos são do nomes diferentes, mas esse grupo da ANPU ficou muito marcado de trazer pessoas diferentes, locais, com objetos também diferentes locais e muitas vezes com formações disciplinares diferentes, né? Mas o turismo como tema de pesquisa é o que junta. A natureza turística da cidade, como você disse, ela vai sendo não só construída, mas também reconstruída, né? A cada momento, novos elementos, né,
esse diálogo entre natureza e cultura vão aí sendo alçados a, vamos dizer assim, a um lugar de maior destaque, né? E outros vão perdendo um pouco da força. Mas me parece que os patrimônios, eles estão sempre, de alguma forma, né, se ressignificando, sendo ressignificados. E eu não sei, assim, o que eu tenho também como pesquisadora de patrimônio e turismo, e olhando especialmente, né, você falou de alguma forma disso, da cidade que era muitas vezes percebida como que as pessoas terem uma expectativa de ver mais natureza, chegava e falava, não, mas tem um café, às vezes, e a gente acabou recebendo o título, né, de patrimônio cultural pela Unesco, né, que mescla ou que de alguma forma privilegia, valoriza essa interação natureza e cultura. E eu tenho trabalhado com a hipótese que alguns patrimônios ser alçados a patrimônio especialmente da humanidade têm feito com que a cidade tenha contribuído para que a natureza, a natureza turística da cidade, ela vá sendo ressignificada. E você, assim, ao longo do tempo, né, que você tem estudado, eu fui olhar o seu Lattes, aí falei, caramba, o projeto dele sobre o Rio é lá de 98, né, tem a linha de pesquisa e um projeto específico que é lá de 98, se eu não me engano. Então você está olhando para isso há um bom tempo, está se preocupando com isso. E o que você tem visto, o que você tem percebido atualmente? Como é que essa natureza turística ela pode ser percebida? Você até falou, né, tem um artigo que você historicizou, né, foi mostrando, e agora, com patrimônios que estão aqui, como esse da paisagem cultural, como o outro, né, o Cais du Vallon, da humanidade, o que nós temos aí de novo nessa construção? Olha, eu diria que, de novo, nos últimos 20 anos, tem, primeiro, uma valorização, uma visibilidade crescente, né, da presença africana, negra, na cidade. Tinha antes, mas de outro momento. No Carnaval, né, por exemplo, vários, né, americanos, europeus, surpresos, como é que aqui estava lá dançando no bloco Carnaval, né, era o negro, o branco, aquela coisa. Mas, eu não vou dizer nem da presença mesmo, né, contemporânea, não só da história, o legado, não é isso. Uhum. E também indígenas, que tende a crescer muito. Rio de Janeiro, história do Rio de Janeiro, história de populações indígenas que aqui viviam. Isso está nas marcas das ruas e dos locais da cidade, todos, que a gente esquece, né? Quer dizer, primeiro teve essa presença, né, de origem africana, negra, no Brasil, que ficou muito valorizada e mais presente. Indígena ainda não, mas agora está começando com força, não tenho dúvida que nas próximas 2 décadas aí vai ser um grande... Isso muda, evidentemente, essa natureza turística do Rio, do ponto de vista de expectativa do que deve ser visto, do que é mais correto ver ou não, do que é mais feito para turista ver e mais autêntico, isso sempre teve, né? Agora, algumas coisas vão mudando. A Favela Tour surgiu na época em que se tinha, vamos dizer, um controle de segurança, as UPPs e tal, isso cresceu enormemente, depois, né? Sim. Regrediu. Violência é uma questão crucial, né? Quer dizer, uma coisa turista e está arriscado a sofrer violências de vários tipos, ser muito presente, né? Quer dizer, isso é muito presente, né? Hoje em dia ainda. Como é que isso vai continuar? Não sei. E aí você tem apostas, né, também de valorizar o lado musical do Rio de Janeiro, ou culinário do Rio de Janeiro. Às vezes, né, vai um pouco indo, não vai. Agora a gente tem, por exemplo, o filme Estou Aqui. Né? Tem um certo ali Rio de Janeiro, né, quer dizer, praiano, anos 70, não sei o que vai ser, já tem Romaria para ver a casa onde foi filmado, né, quer dizer, na Urca, uma casa ali na Urca, eu passava ali às vezes caminhando, e não é a casa do Leblon original, onde teve, então, né, você vai tendo essas, né, novidades ou tentativas de fazer algo mais forte, ou menos, ou tirar, não, isso aqui é fake, vai ver show de mulatas, tira isso daqui, né, enfim. E também vai tendo isso, né, o poder público vai deixando
Eu lembro várias vezes no passado, chegar no Galeão, não sei o que, e tem um show de mulatas sambando lá, eu sei, o que é isso? Né? Quer dizer, hoje não é mais politicamente correto você fazer isso. Né? Se alguma empresa fizer isso, ou o poder público fizer, né, tem que ter muito cuidado, porque vai ser, né, justamente criticado. Mas aí o que é que se apresenta lá? Entendeu? Quer dizer, que tipo de... Isso é muito dinâmico, né? Mas eu acho assim, uma coisa importante nessas últimas décadas que vai continuar essa presença dessa origem, mas ainda presente, né? Africana, indígena, e a mistura de tudo isso, né? O que me chama muita atenção, sabe, Celso, é essa ligação, essa relação muito próxima que me parece ter do turismo enquanto um instrumento ou uma ferramenta de construção de projeto de nação, sabe? De uma identidade que se pretende apresentar. Quando você fala que está percebendo, né, que é algo também, né, que está realmente aí posto no nosso dia a dia, essa coisa de uma maior presença, uma presença diferenciada do que era nos anos 70, né? Uma cultura afro-brasileira, não sei se seria esse o termo, afrodescendente, enfim. Mas o que a gente está falando aqui é desse tipo, né, de trazer isso e mostrar, e tornar algo não só comerciável, mas também algo que está ligado ao que o país deseja, ou como o país deseja se apresentar. Né, que na medida que um patrimônio como esse do Cais do Valongo é reconhecido e que está aí, né, na pauta do dia, no que se refere a uma preservação, a um cuidado, a um respeito, a uma valorização de uma memória, é justamente uma ideia de que se quer passar acerca de como o Brasil está ou como ele se pensa nesse momento. Então, acho que a sua fala também ajuda a gente a pensar um pouco isso, né, nesses projetos de nação, ou melhor, nos usos ou no uso que o turismo, ou o lugar do turismo nesses processos, né, de como ele dá uma visibilidade ou favorece essa visibilidade. Né? Sem dúvida, e num plano, vamos dizer, nacional, o Brasil, né, como nação, mas também local, né, os cariocas, eu sou carioca, a gente vive muito disso, valorização do turismo, a gente quer que as pessoas achem lindo pra cá. Alguém que acha feio o Rio de Janeiro? Como assim? Né? Todo mundo acha lindo, o Levi-Strauss escreve que, como disse o Caetano, de Guanabara parece uma boca banguela. Que história é essa? Quer dizer, boca banguela é a interpretação do Caetano, mas é mais ou menos isso que ele escreveu o Tristes Trópicos. Eu estou lá mais de São Paulo que o Janeiro. Como é que maluco, né? O Levi-Strauss era estranho mesmo. Mas a gente fica chocado e fica feliz da vida, apesar de todas as mazelas do Rio de Janeiro que a gente sabe que são muito fortes presentes. Quando alguém elogia, nossa, que maravilha, eu sou e tal. Então, é parte também de uma identidade carioca local, que é muito poderosa também, como um símbolo cultural, muito admirado no Brasil. Você viaja no Brasil, né? Ir para o Rio de Janeiro, visitar, nem que seja uma vez ou de fora para o Rio de Janeiro, jeito carioca e tal, uma coisa também muito valorizada. Então, como eu disse, são processos locais, nacionais, globais, que se misturam muito nisso. Bom, Celso, queria assim, fazer mais uma, né? O papo está muito legal, já está já perto do fim, mas fazer talvez uma última pergunta. Ao longo das suas pesquisas, você conseguiu observar diferenças no que, lá atrás você falou até, né, do olhar do turista, que tem até um livro clássico, né, do John Urry, mas em como o turista nacional, ou seja, o turista brasileiro, e o turista estrangeiro, como é que eles olham para a cidade, como é que eles vivem a cidade, o que eles fazem, o que eles gostariam, como é que eles percebem esse espaço. Seria mais ou menos isso. Pois eu não saberia responder, porque eu nunca pesquisei isso, mas a minha resposta tem também uma crítica, quer dizer, é uma visão crítica também a respeito da tendência muito comum das pessoas imaginarem o que o turista faz. O turista é muito imaginado. O turista vem, acha isso, acha aquilo que... Ninguém fez pesquisa empírica, fez pesquisa de campo, por exemplo, sabe, num tour de turistas estrangeiros visitando o Rio, entra lá e fala, pede, tem que pagar, talvez não. Um grupo de turistas entra lá, faz com eles os passeios, a pesquisa de campo, o antropólogo faz muito isso, eu fiz isso, né? Isso tem muito pouco. Eu sempre fico pensando, vejo esses anúncios, né? Não só aqui, né? Um ônibus brasileiro na Europa, eles, né?
em 20 dias visite 57 países, não sei o que. Eu fico, gente, pesquisador pode, né, conseguir ir junto e fazer essa grande imersão, pesquisa de campo, ver o que é que os turistas de carne e osso, não o turista imaginado, ver. Então, quer dizer, eu não saberia porque eu não pesquisei, mas tem isso. Eu acho que os pesquisadores, os estudantes, né, que querem pesquisar o tema, esse é um mundo aberto e pouquíssimos, é muito imaginado o que você acha, eu falei com uma pessoa aqui do outro lado, do que entrar, né, nesses espaços, nesses grupos, nesses roteiros, nessas excursões e lá ficar, né, vendo o que é que acontece, conversando com as pessoas, participando, né, quer dizer, geografia, né, de fato, pesquisa de campo. Acho que isso seria muito interessante, isso é muito escasso. Agora, isso me chama a atenção para uma outra perspectiva, né? Que a gente está falando do que o turista está imaginando, do que a gente espera que ele vá, como é que ele vá se comportar, essa coisa toda, que isso é bem mercado mesmo de turismo. Mas a sua fala também me ajuda a pensar, não essa última, mas assim, a conversa como um todo, sobre o quanto os visitantes tiveram, né, assim, de peso nessa construção da natureza turística da cidade. Você teria como falar isso para a gente? Eu acho que desde o início tem também, você tem processos de interação, né, de vários planos, que os turistas, os visitantes do Rio no passado falavam do Rio de Janeiro, isso de alguma forma vai entrando em filmes internacionais, um certo imaginário sobre o Rio de Janeiro, e que também é visto aqui, quando é bom, uma coisa muito legal, favorável, quando é negativa, não tem que ser controlado, né? Teve um episódio dos Simpsons, se eu não me engano, e que ele era assaltado por, sei lá, macacos ladrões, sei lá o que era, não me lembro o que era, que teve o seu prefeito, acho que era o Fernando Henrique, era presidente, protesto diplomático, alguma coisa assim, negócio... Então, assim, tem esses processos interativos, né? Mas tem efeito. Eu já tive experiência 2 vezes muito impressionante de estar em congressos, reuniões grandes, assembleias de associações da área, ciências sociais ou história, internacionais, quando você discutia o próximo congresso, onde é que vai ser aquela assembleia geral e tal. Em 2 teve uma proposta de Rio de Janeiro. E que eu me lembro, um foi na Itália, que tinha, não me lembro quais eram os concorrentes, mas aí no final na assembleia geral, e aí falaram das propostas, tem tal lugar, Rio de Janeiro. Foi uma aclamação. O presidente já falou, não vou nem botar em votação, né? Que, assim, então, assim, as coisas, tem muito esse imaginário. Uma vez na vida eu quero ver Rio de Janeiro, né? Como não? Então, assim, eu estou, claro, aqui, mas isso é verdade, 2 vezes aconteceu isso. Um foi o que propôs, o Rio de Janeiro, tá bom, então, ganhou, né? Você não precisa... Por unanimidade. Unanimidade, aclamação. Aclamação, nem botou em votação, porque foi enfim. Mas você tem como ver isso através, muitas vezes, o que Hollywood fala sobre o Rio, ou outras produções de outros lugares, o que as pessoas escrevem, o que os guias de viagem dizem, estrangeiros. Mas, voltando ao ponto, eu acho que hoje em dia o jovem estudante que quer ser pesquisador nessa área pode fazer isso também, de ir aos lugares, acompanhar, não que sejam detalhes. Eu me lembro que uma vez eu fui numa lojinha nessa época também que eu estava começando, souvenir. Depois até escrevi junto com a Bianca Freire Medeiros um texto pequeno sobre o souvenir, do Rio de Janeiro, se vende souvenir, a lembrança, do Rio de Janeiro. E eu me lembro que uma vez eu fui no Pão de Açúcar, tinha uma lojinha que vendia souvenir. Aquela coisa, né? E era uma coisa antiga, tinha pessoa lá, trabalha aqui já há muito tempo, não sei o que. O que é que mudou, né? O que é que compravam antes, que não compram mais hoje, que compram hoje? Fez uma observação. Antigamente comprava uma coisa que não tinha utilidade. Hoje procura comprar alguma coisa que não é mais que tem utilidade. Quer dizer, são fragmentos, de coisas que... Eu me lembro também no passado, tinha borboletas, borboletas vivas, fazer uns pratos de borboleta presa, que hoje não tem, sei lá, deve ser crime ecológico. É verdade. Então, às vezes são pequenas coisas que você vai puxando fios, que são fios histórico-culturais, mais amplos, que você não imagina, mas de onde é que vinham essas
né? Borboletas de prato. Quem fazia isso? Ganhava dinheiro com isso. E hoje o que é que faz? De onde é que vem? Você vai ter uma indústria, ou é um fornecedor que faz. Hoje pode ser feito na China, quase tudo. Verdade. Quer dizer, são, repito, né, processos internacionais, globais, locais, nacionais, de diferentes tipos que interagem. Então, o tema do turismo é muito fascinante, acho que por causa disso. Temos um déficit de recursos, de pesquisas, de fontes, né, de jovens, vamos dizer, estudantes de vários níveis. Com essa perspectiva, eu acho que uma grande diferença, impacto, seria ter mais pesquisa com turistas de carne e osso e junto, entrevistar, acompanhar, ver junto, né, do que imaginar. O que é que o turista achou, o que é que deve ver, uma coisa muito impressionista. Não achou, tá? Bom, Celso, queria agradecer. Foi ótimo o papo, adorei, foi muito bom. A gente teve possibilidade de pensar o Rio, pensar patrimônio, e em especial a memória, né? A memória do turismo, que é aqui a nossa questão. Muito obrigada. Obrigado a vocês.